Olá, alunos do curso de Educação Física. Conforme nós tínhamos combinado nos nossos primeiros encontros, em sala e também em outros encontros, a aula de hoje, dia 7 de março, é uma aula gravada, tá ok? Então, eu recomendo que vocês assistam o vídeo, mas não deixem de ler o material recomendado para a leitura desta aula de hoje, dia 7 de março. Então, você que está assistindo o vídeo, dê uma pausa aí no vídeo e vamos resgatar o material didático, que é o capítulo 2, o capítulo 2 do livro de Lucchesi, tá bem? Na aula passada, nós estudamos o capítulo 1 do livro de Lucchesi, e no capítulo 1 do livro de Lucchesi nós vimos a relação entre filosofia e educação, em que a filosofia ela se configura como uma teoria, mas também ela é uma prática, né? E neste sentido, a filosofia da educação é uma reflexão de uma prática, sobre uma prática e para uma prática. Por isso que Lucchesi vai apontar o que seria uma filosofia da educação, né? Isso no capítulo 1. Por exemplo, Paulo Freire, quando ele está pensando a pedagogia do oprimido, ele está preocupado com a prática, ele está preocupado com a aplicação daquela metodologia pedagógica de ensino. Então, quando ele está preocupado com a prática, o que ele está fazendo é uma pedagogia. Mas a partir do momento que nós vamos refletir sobre a prática, nós estamos diante de uma filosofia da educação. Então, quando nós vamos questionar, ou admitir, ou colocar sob ressalva alguns valores da prática pedagógica, neste momento já estamos fazendo a filosofia da educação. Lembrando que filosofia da educação não é apenas teoria, mas é uma prática. E neste sentido é uma reflexão de, para e com a prática. Nesta aula de hoje, a aula do dia 7 de março, eu recomendo que vocês leiam o livro, o capítulo 2, somente o capítulo 2 do livro de Lucchesi, e por isso que deem uma pausa no vídeo, leiam o capítulo 2, retornem para assistir o vídeo e não esqueçam que ao fim do vídeo vai ter uma questãozinha aqui embaixo nas descrições, e essa questão equivalerá à sua presença do dia 7 de março, ok? Não deixe de responder, repito, não deixe de responder a questão aqui embaixo nas descrições, tá bem? Referente ao conteúdo que foi visto pelo vídeo e lido pelo material de Lucchesi, tá bem? Outra coisa importante, quando vocês estiverem respondendo a questão, não deixem de colocar o nome de vocês embaixo. É importante para a identificação de vocês, tendo em vista que muitas vezes os e-mails não correspondem aos nomes reais das pessoas, Então, por isso que vocês botem juntamente com a resposta da questão o nome de vocês. Então, vamos lá discutir a questão entre filosofia e sociedade, tá bem? Bons estudos! Como vocês sabem, nesta aula vamos discutir a relação entre filosofia e sociedade na perspectiva desenvolvida no livro de Lucchesi, Filosofia da Educação. Se não leram, pare o vídeo e leiam antes de vocês assistirem essa aula, tá bem? Lucchesi ele traz 3 concepções, dessa relação entre filosofia e sociedade, que é a educação como redentora da sociedade, a educação como
reprodutora da sociedade e a educação como transformadora da sociedade. De alguma forma, essas três dimensões, né, da educação na sociedade, nós estamos inseridos nela. E não há unanimidade com relação de termos somente um único modelo. Nós podemos sim ter dois modelos ao mesmo tempo, ou até três modelos ao mesmo tempo. Basta nós entendermos em qual modelo nós estamos inseridos, né? Modelos de educação. Quais são os três modelos? A educação como redenção, a educação como reprodução e a educação enquanto transformação. Não é? O que seria a educação enquanto redenção? Esta é uma concepção mais antiga, né? E é uma concepção que nós vemos e vimos na nossa formação, né? Nós vemos nos manuais de educação esta pedagogia redentora, né? Se sobrepondo ao longo da história. E aí nós vemos um livro de Comênio chamado Didática, né? E neste livro de Didática é a expressão máxima da pedagogia redentora, porque era a única pedagogia vigente, né? Na modernidade. Recapitulando, né? Nós vimos um pouco, né? De uma forma muito resumida, um pouco de história da filosofia, né? E quando chega na Idade Moderna, há uma racionalização do pensamento, há uma racionalização da vida a partir de Descartes, não é isso? E essa racionalização atinge a educação, né? E por isso que surge Comênio com o seu livro Didática, né? Que é um livro do século XVII, né? do primeiro meado do século XVII, e que ele diz o seguinte: olha, se nós vivemos numa sociedade racionalizada, né, e a educação é o que nos move, nesse sentido, a educação ela tem por objetivo a salvação, a transformação do indivíduo. Esta é a concepção que Comênio traz na Didática Magna, a sua obra, a sua grande obra, né? Expressão da modernidade na educação, enquanto na filosofia nós temos Descartes, na educação nós temos Comênio, né? Com a Didática Magna. E a Didática Magna é uma obra que exprime que pela educação o homem pode ser transformado, o homem pode ser redimido, pode ser mudado. Esta não é a concepção que muitos de nós carregamos, de que a educação transforma, de que a educação muda o indivíduo. Esta é uma perspectiva redentora, né? Do qual todos nós, de alguma forma, estamos imersos. E essa perspectiva da educação enquanto redenção, ela tem por objetivo a salvação do indivíduo, a recuperação do indivíduo e reintegração do indivíduo na sociedade. Então, esta é uma interpretação muito atual e vigente nos nossos tempos, não é isso? Uma segunda perspectiva é a educação enquanto reprodução. A segunda perspectiva, né, desenvolvida por Lucchesi, é uma perspectiva da educação enquanto reprodução. Prestem atenção no seguinte aspecto: enquanto na educação, enquanto uma possibilidade de redenção, na educação enquanto reprodução existe um viés político muito forte. Já na educação enquanto redenção, não há em nenhum momento um viés político, ideológico, consequentemente, né? É por isso que alguns teóricos acusam esta tendência, né, da redenção de ser ingênua enquanto
observadora enquanto prática presente na sociedade. É algo ingênuo, segundo alguns teóricos, né? E aí nós estamos já dentro de outra perspectiva, que é da educação enquanto reprodução. Lucchesi retoma um teórico muito importante dentro da filosofia, dentro da política, dentro da educação, que é o Louis Althusser. Althusser, ele escreve um livro sobre os aparelhos ideológicos do Estado, né? Ideologia e os aparelhos ideológicos do Estado. Neste livro, ele deixa bastante claro que existem instituições dentro de uma sociedade em que estas instituições ela tem por objetivo reproduzir a ideologia do dominante, não é? Então, por isso que é muito fácil nós percebermos e nós vermos o discurso dominante, o discurso de uma elite que não é nosso, e assumimos, e algumas pessoas assumem esse discurso como sendo algo verdadeiro, em que não é sendo você o dominante, mas você termina defendendo esse discurso por estar inserido em instituições que defendem um discurso dominante. Quais são as instituições que Althusser diz que são aparelhos ideológicos do Estado? A igreja, né? É uma crítica forte que ele faz, e também a escola, né? Por isso que observem que os governos eles deixam as suas marcas na educação, né? Observe essas reformas urgentes que foram feitas, apressadas na educação. Isso reflete o quê? Uma educação que está preocupada em reproduzir a ideologia do dominante. Uma coisa importante dizer de que Lucchesi retoma a perspectiva de Karl Marx e aplica à educação. Bom, também é possível nós fazermos uma crítica à perspectiva de Lucchesi sobre Althusser. Em qual sentido? Althusser, ele via que nós estávamos no emaranhado que sempre reproduzíamos, né, a ideologia do dominante. Nós podemos ter uma perspectiva crítica, mas não podemos escapar dessa ideologia, né? Então, retomamos essa perspectiva e dizemos, olha, não é bem assim, né? A gente não pode levar Althusser também ao pé da letra, porque a gente leva uma naturalização da ideologia do dominante. E criamos a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vivo assim, eu tenho que ser assim. Não é bem assim. Devemos entender, né, que podemos reproduzir a ideologia dominante, né, na educação e não sermos tão ingênuos quanto a perspectiva redentora. E neste sentido que Lucchesi aponta uma nova perspectiva, que é a perspectiva transformadora. A terceira e última perspectiva. A terceira e última perspectiva trazida por Lucchesi é da educação enquanto transformadora da sociedade. O que é que ele está fazendo com isso? Ele está fazendo um processo dialético, né? De três abordagens pedagógicas, em que nós estamos vendo, né, a pedagogia redentora, que nós não podemos ser ingênuos, né, como esta perspectiva nos sugere, né, e neste sentido ele propõe uma crítica a essa perspectiva por meio de uma perspectiva reprodutora, né?
em que uma perspectiva crítica que se preocupa com a sociedade, com a educação que está sendo transmitida, é uma perspectiva política, mas ao mesmo tempo ainda não é uma prática. O que ele propõe, uma via de saída, é a educação enquanto transformadora. Ela tem que ter essa crítica, né? A educação, né? Mas ao mesmo tempo está ciente e consciente de que a educação ela está inserida dentro de um contexto, né? E por isso que está inserida dentro de um contexto, toda e qualquer prática deve ser transformadora da sociedade. Dito isso, eu espero que tenha deixado claro essas 3 distinções propostas por Lucchesi, né? E havendo alguma dúvida, eu peço que vocês deixem nos comentários aqui embaixo. Não deixe de responder a questão, tendo em vista que a questão equivalerá à presença do dia 7 de março, ok? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer dúvida eu estou à disposição e bons estudos, tá bem? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.